Oi, gente. Vamos lá? Vamos fazer uns exercíciozinhos sobre função polinomial do primeiro grau? Beleza. São exercícios bem básicos, bem simples. A gente vai falar se a função é crescente ou decrescente. Qual é o critério que a gente tem para pensar a respeito de função crescente ou decrescente? Nós temos que olhar o coeficiente angular. Se ele for maior que zero, eu tenho uma função crescente. Se ele for menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Fácil, né? Mas onde é que eu encontro esse coeficiente angular? Ele está aqui, ó. Ele é aquele número que acompanha o x. Lembra que a lei da função é f de x igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular, é quem indica a inclinação da reta? Então esse número que está acompanhando o x é o nosso coeficiente angular. É para ele que eu vou olhar. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Tá bom? Aqui é 2x, então 2 é um número positivo, então a função é crescente. Aqui é 5 junto com o x, o 5 é positivo, então a função é crescente. Aqui é menos 2 é um valor negativo, então a função é decrescente. Tá vendo como é que o coeficiente angular é fácil de localizar? Aqui é o 3, que está acompanhando o x, é um número positivo, então a função é crescente. Aqui a gente tem menos 5, a função vai ser decrescente. Menos x, aí a gente tem como se fosse um coeficiente angular menos 1, né? E aí a função é decrescente, menos 1 é um número negativo. 8 é crescente, porque é um valor positivo. E aqui menos 3, decrescente, porque é um valor negativo. Tranquilo? Próximo. Qual o valor de a e b nas funções? Bom, valor de a e b, lembra novamente. A lei da função é essa aqui. Ax mais b, a forma algébrica dela. O a é o coeficiente angular que indica a inclinação da reta. E o b é o coeficiente linear, é aquele valor que vai estar cortando, quando a função corta lá no eixo y, né? É o pontinho de interseção da função lá no eixo y, tá? Bom, quem é a e quem é b? Se a é o coeficiente angular e eu já sei que ele é quem acompanha o x, é o número que acompanha o x, o b é aquele número que fica aqui solto, sozinho, ok? Então, esse cara é o b, é o coeficiente linear. Então, vamos lá. Vamos colocar a e b para cada um. Aqui o a é menos 5 e o b menos 16. Neste, o a é menos 2 e o b mais 1. Se quiser, coloca o mais para o 1. Se não quiser, não precisa, tá? Aqui o a é menos 5, o b é 8, ou mais 8, tanto faz. Aqui o a é 4 e o b é 0. Não tem um número solto ali sozinho, né? Então, é 0. Aqui o a é menos 11 e o b vai ser 11 ou mais 11. Aqui o a vai ser 1, porque antes desse x aqui, ó, tem um númerozinho, que é o 1. Então, a vai ser 1 e b vai ser mais 9 ou 9. Aqui a é menos 6 e b é 3. Aqui a é menos 1, mais uma vez, ó, tenho que lembrar disso. E o b vai ser 0. Tranquilo? No número 3, encontrar as raízes da função. Como vocês já sabem, eu quero encontrar a raiz, eu tenho que igualar a 0, ok? Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu estou com um gráfico de uma função, né? E aí eu quero saber quem é a raiz dessa função, eu olho lá no eixo x, certo?
Esse pontinho aqui do eixo x é um valor de x e é zero no y. Lembra que as coordenadas de um ponto, quando está no eixo, uma dessas ordenadas aí, ou a do x ou a do y, vai ficar com zero? Então, se eu estou com um pontinho em cima do eixo x, é o y que vale zero. Se eu estiver com um pontinho em cima do y, do eixo y, aí é o y que vai, o x que vai valer zero, ok? Como eu quero a raiz da função é aquele pontinho que vai estar passando lá no eixo x, é aquele ponto de interseção com o eixo x. Essa é a raiz da minha função de primeiro grau. Então, eu tenho que colocar o y igual a zero. Mas quem é esse y? Y é o f de x, ok? Então, ele tem que ser zero, para poder encontrar esse valor do x aqui, que na verdade é a minha raiz, tá bom? Então, é por isso que a gente iguala a zero. Então, quero encontrar a raiz da função, iguala a zero que você vai encontrar, tá? Bom, vou apagar a minha lambancinha aqui. E vamos para as continhas. Vamos cair sempre numa equação e resolver. Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem f de x igual a x mais 2. Eu tenho que colocar zero aqui, certo? No lugar do y, que também é chamado de f de x. Então, zero igual a x mais 2. Só que ficar fazendo essa conta assim ao contrário, muita gente confunde. Então, eu gosto de fazer o seguinte. Eu pego o x mais 2... e já igualo a zero, que aí fica muito mais fácil de fazer a equação. Aí eu olho quem é que está fora do lugar nessa equação. Aqui é o mais 2, então eu coloco x igual a zero. O mais 2 vai passar lá para o outro lado do símbolo de igual. Então, ele vai fazendo a operação inversa. Era mais 2, vem para cá, menos 2. E aí, a minha raiz é menos 2, certo? Gente, lembrando que aqui eu estou fazendo uma jogada matemática nessa equaçãozinha, né? A gente poderia simplesmente, para ficar só com x de um lado, colocar menos 2 de um lado, menos 2 do outro da equação para resolver. Aqui a gente só está fazendo um macete matemático para resolver rapidinho a equação, tá? Vamos lá, letra B. f de x é igual a 2x menos 5. O que eu vou fazer? Eu já vou pegar logo o 2x menos 5 e colocar igual a zero, que aí é mais rápido. 2x, aqui o menos 5 é que está fora do lugar, ele é número sozinho, fica lá do outro lado da igualdade. Quem está acompanhado de letra fica no primeiro membro, quem está com o número sozinho fica no segundo membro. É óbvio que isso poderia ser diferente, poderia inverter. Poderia ter só número no primeiro membro e quem está acompanhando letra no segundo, mas isso é indiferente. O mais prático e o mais comum e usual é fazermos nessa posição, confunde menos vocês, né? Então, vamos lá. Aí tem o zero, era mais, menos 5, vem para cá, mais 5, sempre fazendo a operação inversa. Esse zero também não vai fazer diferença na nossa conta, então nas próximas eu nem vou usar mais esse zero. Eu já vou arrumar logo direto, tá bom? 2x é igual a 5, x vai ser 5 dividido por 2. O 2 está aqui multiplicando. Como eu quero tirá-lo daqui e jogá-lo lá para o outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. Ele está multiplicando, vai lá para o outro lado, dividindo. Tá bom? Então, vamos lá. Letra C, aí a raiz aqui é 5 meios, tá? Letra C, y é igual a 2x. Então, o que eu vou fazer? 2x igual a zero. X é 0 sobre 2. Na verdade, x é 2. Então, a raiz... 2, né? X é 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. X é igual a 0. Tranquilo? Letra D. Vou colocar a letra D mais para cá, para o cantinho. Letra D, y é igual a menos 5x mais 1. Já vou adiantar, tá, gente? Não vou ficar repetindo. Eu já vou pegar aquele menos 5x mais 1, vou igualar a 0 e resolver minha equação. Aí eu já sei que o mais 1 está fora do lugar. Já vou passar direto para cá como menos 1, não vou nem usar o 0, tá? Agora tem um detalhe aqui, esse meu valor que está antecedendo o x, ele está negativo, aí a gente faz aquele macete matemático de multiplicar por menos 1, porque aí a gente troca o sinal de todo mundo
E aí eu fico com o 5 que estava aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo, fica x igual a 1/5. Essa é a raiz. Na letra E, já vou pegar logo o menos 4x mais 1 igual a 0. Mesma coisa, mais 1 vai para o outro lado como menos 1. Vou até tirar logo esse 0 daqui para não me atrapalhar. Menos trabalho. Vai dar o valor que foi para lá mesmo. Aquele macete matemático, porque aqui o valor é negativo antes do x. Então, eu vou ficar com o valor positivo aqui, positivo ali. E aí, x vai ser 1/4. Letra F. X mais 20 igual a 0. Aqui já fica até na cara que é x igual a menos 20, né? Era mais 20, vai para lá, menos 20. Vou fazer a letra G aqui em cima. 3x mais 9 igual a 0. Toda vez que for falar, cálculo da raiz da função iguala a 0. Quem está fora do lugar é esse mais 9. Vai para lá fazendo a operação inversa. Aqui eu quero só x. Então, o 3 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Então, era menos 9 sobre 3. Isso dá menos 3. E na letra H, 6x menos 36. Deixa eu apagar aqui que eu vou ter um igual, mas é depois. 6x menos 36 igual a 0. O menos 36 vai para o outro lado. 6x é igual a mais 36. X vai ser 36 dividido por 6. X vai ser 6. Certo? Fácil, fácil de calcular as raízes, tá bom? Bom, nesse número 4, ele pede para a gente dizer quem é a raiz, coeficiente angular, linear, e dizer se a função é crescente ou decrescente. Bom, eu ensinei para vocês assim uma maneira prática de detectar quem é a função crescente ou decrescente, mas matematicamente existem outros padrões que a gente pode usar para verificar se a função de primeiro grau é crescente ou decrescente. Né? A gente tem sempre a ideia de que quando vai fazer aquela tabelinha de x e y, se os valores de x estão aumentando e os valores de y aumentam também, 3, 6, 9, né? Se os valores aumentam, significa de um lado e aumentam do outro, significa que a função é crescente. Mas se eles aumentam de um lado, diminuem do outro, a função é decrescente. Bom, só que eu não quero pensar nesses parâmetros, eu quero uma forma prática de pensar se a função é crescente ou decrescente. Neste caso, a nossa função é decrescente. Aí o que eu penso? Já comentei até que a gente coloca o nosso braço esquerdo esticado para o alto. Se ele tiver com a inclinação que essa reta nos mostra, eu digo que estou com o braço esquerdo levantado para o alto, a função vai ser decrescente. Tá legal? Ela vai estar sempre ou nessa posição do braço esquerdo levantado para o alto ou do direito levantado para o alto. Então, a gente vai estar sempre assim, né? Mostrando aqui para vocês mais ou menos. Aí vocês vão vendo a inclinaçãozinha, se você baixa um pouquinho mais, menos. Mas aí você pensa, bracinho direito está esticado, função crescente. Bracinho esquerdo está esticado, função decrescente. Isso a grosso modo, tá, gente? E brincando aí com vocês, tá bom? Bom, uma das maneiras de pensar em função crescente ou decrescente, tá bom? No nosso caso aqui, a função é decrescente. Em que isso implica? Implica que o coeficiente angular dela é negativo. Tranquilo? Bom, agora vamos lá, vamos fazer na ordem, né? Vamos pensar quem é a raiz dessa função. Raiz, lembra que eu falei para vocês que é o pontinho de interseção da função com o eixo x? Então, aqui o meu pontinho é 8 e 0. Lembra que a gente fez lá a raiz só que da forma algébrica, aqui a gente está olhando a raiz da forma geométrica. Beleza, então. Aqui o pontinho do x, o valor do x não é 8? Então, a raiz é 8. Lá na nossa conta a gente não acha x igual a fulano? A 8, 2, 3? Então, é isso. Coeficiente angular, gente. Coeficiente angular indica a inclinação da reta. E quando a gente vai pensar em inclinação da reta, a gente tem que pensar em tangente do ângulo.
E aí, para pensar em tangente, a gente tem que lembrar de cateto oposto, cateto adjacente. A grosso modo, o que eu posso dizer? Tenho um gráfico de função. Tenho lá o ponto de interseção no eixo y, tenho o ponto de interseção no eixo x, é muito fácil de achar o coeficiente angular. Por que é fácil de achar? Porque eu vou enxergar esse triângulo que está aqui, ó, né? Esse triângulo que tem esse lado aqui medindo 10, esse lado aqui medindo 8. Como é que eu sei isso? Porque aqui é 0, né? A interseção desses dois eixos é 0. Então, eu sei que um lado dele mede 10, o outro lado mede 8. Então, eu tenho o cateto oposto aqui valendo 10 e o cateto adjacente valendo 8, que na verdade é a minha tangente. Mas não quero ficar falando de tangente para não confundir. Então, o que você faz? Toda vez que você quiser pensar em coeficiente angular, você pega a medida que vai lá do 0 até o y, né? Ou a medida de um dos lados do seu triângulo, mas que seja o lado correspondente ao cateto oposto, a gente coloca lá o 10 sobre o cateto adjacente, ou seja, a medida que é do x, que é o 8. Aqui o máximo que eu posso fazer é dar uma simplificadinha e isso vai dar menos 5 sobre 4. Esse é o coeficiente angular. O coeficiente linear é sempre aquele valor onde eu sei que o meu gráfico está fazendo a interseção com o eixo y. Então, aqui seria um valor do x que seria 0 e o y que seria 10. Então, o meu y aqui não vale 10, o meu coeficiente angular é 10. Tá bom? Fácil, né? Então, vamos fazer isso rapidinho no outro exercício. Aqui, ó, a raiz. A raiz já sei que é menos 6, onde o gráfico está cortando lá no eixo x, tá? O coeficiente angular. O coeficiente angular é essa medida, 12 sobre 6. Não vou pensar em menos 6 aqui, vou pensar na distância de 0 a menos 6 é 6, tá? Então, aqui é 12 e aqui é 6. Então, é 12 sobre 6. Vou pensar lá se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso, eu ficaria com o bracinho direito estendido, então ela é crescente. Se é crescente, isso implica que o coeficiente angular aqui é positivo. O máximo que dá para fazer é simplificar. 12 dividido por 6 vai dar 2. O coeficiente linear é sempre esse carinha aqui, ó. O localzinho lá onde ele está intercedendo, né? Fazendo a interseção com o eixo y. Então, aí o coeficiente linear vai ser 12. Tranquilo? Molezinha, né? Beijinhos para vocês.